Bem-vindos ao canal. Meu nome é Tayane, sou psicóloga clínica e hospitalar e no vídeo de hoje eu vou trazer um texto que eu considero muito bonito do Freud. É um texto curto, é um texto mais reflexivo do que teórico, em que ele traz uma reflexão sobre o luto e sobre como a gente lida com a transitoriedade das coisas. E o Freud, né, que é muito conhecido pelo pessimismo dele, nesse texto ele traz um tom mais otimista, mesmo se tratando do contexto da Primeira Guerra Mundial, um contexto de muitas perdas, de muitas desilusões. O Freud traz esse tom mais otimista. Então, como eu disse, era o contexto da Primeira Guerra Mundial. A clínica do Freud estava bastante vazia, porque muitos dos pacientes dele estavam combatendo na guerra, tinha muita escassez de dinheiro, as pessoas estavam sem dinheiro para, dinheiro de alimentos, as pessoas não estavam conseguindo bancar a terapia. Então, o Freud aproveitou esse período em que ele tinha muito tempo livre para se dedicar à produção teórica. E aí ele conta sobre um dia, era um verão antes da guerra, em que ele estava fazendo um passeio com um poeta jovem, mas que ele diz que já era famoso, e um amigo, por uma paisagem muito bonita. E aí ele diz que o poeta admirava aquela paisagem, mas não se alegrava com ela. Ele estava atormentado com o pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, assim como tudo que ele já tinha valorizado na vida, tudo que era belo também estava condenado à extinção. Então, por isso, aquilo parecia sem valor para ele, né? Tudo o que iria terminar parecia sem valor para ele pelo fato da transitoriedade das coisas. E o Freud contesta essa visão, o Freud não concorda, para ele traz uma ideia completamente diferente, ele acha que pelo contrário, pelo fato de as coisas serem transitórias, isso confere ainda mais valor a elas. O fato de que as coisas vão acabar, o fato de que a beleza da juventude vai passar, confere a isso um valor de raridade no tempo. Então, ele argumenta isso, só que ele nota que isso não causava nada, tanto no poeta quanto no amigo dele. E nesse abismo de visões, o Freud vai pensando que talvez tenha um fator emocional muito poderoso agindo ali naqueles dois, né? E ele chega à conclusão de que o que deve estar em jogo é um gosto antecipado do luto, é uma revolta psíquica contra o luto que impede, né, aqueles dois de desfrutarem o presente, de desfrutarem a beleza. E o quanto na clínica psicanalítica a gente também observa muito esses movimentos. Quantas pessoas não recuam diante de relacionamentos, não têm defesas muito grandes, porque já se veem diante da possibilidade de serem abandonadas, de serem rejeitadas, de sofrerem muito. Então, quantas defesas as pessoas não criam pelo fato de elas anteciparem certas perdas. Quantas pessoas também não comentam que depois de perderem um animal já não querem mais ter outro, porque é muito sofrido, porque o animal vive muito pouco e por isso é melhor evitar essa dor. Então, o Freud chama a atenção nesse texto para o quanto a gente pode deixar de aproveitar o presente e viver, porque a gente antecipa esse luto. Porque a psique, diante da possibilidade da dor, ela já reage, né, impedindo a gente de viver certas coisas. Ele diz que isso pode causar duas reações, duas tendências diferentes na psique. Uma é o doloroso cansaço do mundo, que ele diz que era o que aquele poeta, né, estava passando, né, o que aquele
poeta encenava, né, trazia, e a outra é a rebelião contra o fato constatado. E o Freud lembra que, por mais doloroso que o luto seja, ele está condenado ao fim. É claro que existem casos de lutos patológicos, que por fatores emocionais, por N fatores, né, a melancolia é um exemplo disso, o luto pode se transformar em algo muito complicado, muito interminável. Mas, se esse processo, né, é natural, né, se não existem esses fatores complicando, o luto sempre passa. Por mais que ele tenha sido dolorido, por mais que aquilo que a gente, né, perdeu tenha tido muito valor pra gente. E ele termina o texto com uma frase muito bonita também. Ele diz que sabemos que o luto, por mais doloroso que seja, acaba naturalmente. Tendo renunciado a tudo que perdeu, ele terá consumido também a si mesmo, e nossa libido estará novamente livre, se ainda somos jovens e vigorosos, para substituir os objetos perdidos por outros novos, possivelmente tão ou mais preciosos que aqueles. Cabe esperar que não seja diferente com as perdas dessa guerra. Superado o luto, perceberemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com a descoberta de sua precariedade. Reconstruiremos tudo que a guerra destruiu e talvez em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário para a gente continuar conversando, de compartilhar com quem você acha que pode gostar. E até o próximo. Tchau, tchau.